Você sabia que Cássio terá um salário maior no Cruzeiro na comparação com o Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais bastidores dessa história e te atualiza sobre Paulinho, que deve ser o próximo grande jogador do elenco alvinegro a deixar o clube pela porta dos fundos. Preciso te atualizar sobre o Vasco. Pedrinho, presidente da associação, deu entrevista e explicou os próximos passos depois que a justiça determinou a saída temporária provisória da 777. Quero falar também sobre um meio atacante menino de só 16 anos de idade que está na mira de alguns dos principais clubes de futebol no país. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, um talismã no Fortaleza e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e se você puder comentar sobre todos os assuntos, a gente fica super contente, combinado? Ah, só mais um agradecimento, acabamos de alcançar a marca de 500 mil inscritos no Instagram, estou muito contente, se você ainda não me segue por lá, @Jorge Nicola, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do depósito, tô deixando o link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, depositou, 100% da grana volta em bônus. Quero mostrar também na tela os jogos mais importantes da noite dessa quinta-feira com os meus palpites. Tem, por exemplo, Fluminense e Cerro Porteño, vou de vitória do Flu. Tem São Paulo e Barcelona, vou de triunfo tricolor. Já o Rosário Central é muito favorito contra o Caracas na Argentina. Para completar, Universitário do Peru e Botafogo, vou de vitória botafoguense. Se você gosta de futebol, curte dar seus pitacos, então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Lembrando, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, depositou 100% da grana, volta em bônus. Bora começar o vídeo contando que Igor Jesus, futuro reforço do Botafogo, ele desembarca em julho, vive grande fase. Em 2024, com a camisa do Shabab Al-Ahly, são 13 partidas e 13 gols marcados. Apenas Cristiano Ronaldo tem uma média superior ao do atacante brasileiro na temporada ou no ano de 2024. Isso entre todos os atacantes que atuam no futebol do exterior. Já o Internacional teme que só tenha condição de voltar a jogar no Beira-Rio em 90 dias. Processo longo e doloroso fora de casa. Queria contar também que o Inter já fechou sua estadia para os próximos dias. Eles vão ficar no Otto Hotel do meu amigo Kiyoshi, lá em Itu, período de 20 de junho, ou melhor, de 20 de maio a 9 de junho. Durante esse período ainda não está certo onde é que o Internacional vai mandar os seus jogos. Quero falar agora sobre o Fortaleza, resultado pra lá de importante. Empate na Bombonera contra o Boca Juniors com direito a um gol no finalzinho, gol marcado por um talismã do Fortaleza. Eu me refiro a Kevin Andrade. Esse menino tem só 19 anos de idade, é venezuelano e chegou recentemente ao Fortaleza. Tá longe de se tornar um titular, mas a média de gols e participação em gols é bem legal. Só para vocês entenderem, ele já soma na atual temporada 7 gols e 4 assistências em 18 jogos. Coisa vai ficar ainda melhor quando eu te contar que a média de minutos em campo nesses 18 jogos é de só 40 minutos, ou seja, ele fica menos de um tempo. Ainda assim já tem 7 gols e 4 assistências em 18 aparições. Jogador que saiu do banco de reservas e em 15 minutos marcou o gol do empate do Boca Juniors contra o Fortaleza. Esse resultado manteve o Fortaleza na primeira colocação do grupo. Basta que o Fortaleza vença na última rodada para assegurar a primeira colocação e se garantir na próxima fase de mata-mata da Sul-Americana. Queria falar também um pouquinho sobre o Fortaleza, primeiro time do Nordeste a jogar contra o Boca na Bombonera, primeiro time do Nordeste a jogar 6 anos seguidos na Série A do Campeonato Brasileiro, primeiro time do Nordeste a chegar a uma final da Sul-Americana. Isso é muito mérito de Marcelo Paz e companhia. Bora falar agora sobre o meio atacante de só 16 anos de idade, que virou alvo de uma disputa grande entre clubes brasileiros, especialmente entre Cruzeiro e Atlético. Eu me refiro a Aquiles, menino que surgiu no Atlético Goianiense quando foi assinar seu primeiro contrato profissional. Quando completou 16 anos de idade, desapareceu do Dragão, causando revolta no Adson Batista e companhia. É que o Aquiles acabou sendo convencido pelo empresário Adriano Espadoto a se acertar com o Paranavaí, time da segunda divisão do futebol paranaense e que tem Gustavo Lima como principal acionista. O Gustavo Lima, cantor, ele havia assumido de forma majoritária a sociedade do Paranavaí no início desse ano.
Esse menino já participou de uma das duas partidas que o Paranavaí entrou em campo no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, atuou nos minutos finais da partida passada que terminou com vitória do Paranavaí. Mas o que eu quero contar para vocês nesse vídeo é sobre o interesse de clubes brasileiros nesse jogador. Os maiores interessados são o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. O Cruzeiro, inclusive, tem um trunfo a seu favor, a ótima relação do Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro, com o Gustavo Lima. Os caras são extremamente próximos. Cruzeiro que inclusive já fez proposta oficial para comprá-lo do Paranavaí. Já o Atlético Mineiro também entrou na parada, embora com mais dificuldade, até por conta do distanciamento em relação ao Gustavo Lima. Atleta que antes de se mudar do Atlético Goianiense para o Paranavaí já havia chamado a atenção de Flamengo, Fluminense e também do Atlético Paranaense. Você já ouviu falar sobre o Aquiles? Tem opinião formada? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora falar agora sobre o Cássio, informação exclusiva. Ele ainda não foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro. Antes, vai haver um anúncio da despedida dele do Corinthians. É questão de tempo para que isso seja oficializado. Cássio e Corinthians já optaram pela rescisão do contrato de forma antecipada. O vínculo se encerraria em dezembro. O Corinthians deve bastante dinheiro ao Cássio. Vai se livrar do pagamento de mais ou menos 6,5 milhões de reais até o fim da temporada com os salários, direitos de imagem e luvas que o Cássio teria a receber. As partes ainda estão ajustando quanto vai ser necessário pagar para a rescisão do contrato. Talvez nem exista essa possibilidade de pagamento. Tudo isso estava sendo debatido entre dirigentes do Corinthians e os representantes do Cássio. Mas o que eu queria contar para vocês é que o Cássio está extremamente motivado e feliz com a saída do Corinthians para jogar no Cruzeiro, porque vai fazer parte de um projeto em que ele é protagonista e vai ter direito a um aumento salarial. Cássio, que vivia no Corinthians há bastante tempo sem reajuste. Pelo contrário, ele vinha lidando com enormes atrasos, especialmente dos direitos de imagem, chegou a ficar 11 meses sem receber cerca de 40% dos seus vencimentos. No Cruzeiro há a promessa de que não vai haver atraso e mais. O Cruzeiro se comprometeu a pagar mais no pacote ao Cássio do que ele tinha no Corinthians. Na época do Timão, cerca de 800 mil por mês. O Cruzeiro se compromete a bancar esses 800 mil e uma grana a mais que vai servir como luva, prêmio pela assinatura do contrato. Essa luva será diluída ao longo dos 3 anos de contrato. Estou tentando levantar qual será o novo vencimento do Cássio com a camisa da Raposa. Só para completar sobre o Cruzeiro, enfim, houve a divulgação do balanço financeiro referente à temporada passada. O Cruzeiro anunciou uma receita de 244 milhões de reais ao longo de 2023, aumento de 62% em relação a 2022. Hora de falar sobre o Corinthians. Se Cássio está de saída, o próximo deve ser Paulinho. Vale a lembrança de que aos poucos, atletas de mais nome, que tinham forte relação com André Sanches, com Duílio Monteiro Alves e antigos dirigentes do Corinthians estão deixando o clube. Foi assim, por exemplo, no final do ano com Renato Augusto, Juliano e Gil. Renato Augusto no Fluminense, Juliano e Gil, titulares absolutos na boa campanha do Santos, tanto no Paulista quanto na Série B. O Cássio é o próximo a deixar o Corinthians e a tendência é que o Paulinho saia na sequência. O contrato do Paulinho se encerra em julho. Ele tem contrato com o Corinthians e ganha 1,5 milhão de reais por mês. Está completamente descartada a chance dele continuar recebendo esses vencimentos, até porque, desde que voltou da contusão, não tem sido um jogador eficiente, como esse salário indica. Mas o que eu quero contar para vocês é que a primeira proposta de renovação feita pelo Augusto, através do Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, foi de cifras bem baixas, bem distantes desse 1,5 milhão. Se o Paulinho aceitasse essa oferta, ele receberia menos de 1/3 na comparação com o seu antigo salário. Não se descarta a possibilidade de uma extensão até dezembro, mas estou para te dizer que se depender da vontade dos dirigentes corintianos, o Paulinho pode ir embora agora em julho. Se ele acabar ficando, vai ficar até dezembro, quando outra reformulação vai acontecer. O Fagner será um alvo certamente no fim da temporada. Recentemente, depois de uma visita de torcedores organizados do Corinthians ao CT, eles ouviram do presidente Augusto Melo que o Fagner não terá seu contrato renovado. Havia sido um pedido dos torcedores organizados e o Augusto prometeu que o Fagner encerraria sua passagem pelo Timão em dezembro. Então, Gil, Juliano, na temporada passada também o Renato Augusto, agora o Cássio, nos próximos meses o Paulinho e também o Fagner no fim da temporada, todos os jogadores que formavam aquela espinha dorsal muito próximas dos antigos dirigentes não estarão no Timão em 2025. E você gosta dessa ideia? Defende? Entende que isso é justo? É errado? Use o espaço para comentários e analise, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama.
Horas depois, ou no dia seguinte, a obtenção de uma liminar na Justiça do Rio, tirando da 777 o controle da SAF, o Pedrinho, que é o presidente da associação, convocou uma entrevista coletiva e falou sobre uma série de temas, entre eles o motivo que levou o Vasco a procurar a justiça para tirar a 777 do comando, ainda que essa decisão seja em caráter liminar. Abre aspas pro Pedrinho, abre aspas. A ação é exclusivamente de proteção a Vasco SAF, para não acontecer o que aconteceu hoje com um clube belga. Só uma parte nessa frase, o Pedrinho está se referindo ao Standard Liège. A justiça da Bélgica, nas últimas horas, bloqueou todos os bens da 777 no país, lá na Bélgica. E diante desse cenário, o Standard Liège vive situação insustentável. O Pedrinho alega que já tinha essa informação do caso de insolvência financeira da 777 e procurou as autoridades da justiça para tentar reaver o direito de tocar o clube. Pedrinho completa: para que o Vasco não fosse prejudicado com um bloqueio e entrasse em colapso financeiro. Meu problema nunca foi e nunca será com a SAF, mas a legitimidade financeira. Diversas vezes pedimos garantias financeiras para não chegar nesse nível. Fiz isso para o Vasco SAF não quebrar. Pedrinho também falou a respeito da continuidade do clube. Como é que fica? O Lúcio Barbosa, que é o CEO do clube, o Pedro Martins, o Álvaro Pacheco, que foi contratado, esses caras continuam? Pedrinho assegurou que tudo segue normalmente e ele não vai fazer interferências ou mudanças nesse primeiro momento. Embora seja legal contar que o Lúcio Barbosa, que é o CEO contratado pela 777, foi talvez quem desencadeou essa decisão do Vasco de ir à justiça. É que o Pedrinho e os advogados estavam contando que o Lúcio na semana passada ligou para eles demonstrando preocupação com a falta de capacidade de investimento da 777, o que acendeu um alerta. Então, na teoria e na prática, dá para dizer que o Lúcio Barbosa traiu aqueles que foram os responsáveis por sua contratação. Só para completar, a 777 já declarou algumas vezes a intenção de vender as ações do Vasco. Pelo menos foi o que disse o Pedrinho durante essa entrevista coletiva. Ele declarou, abre aspas, muitas vezes eles deixaram a clara intenção de vender as ações. E o que eu sei é que tinha conversa. Não vou sacanear e nem vou deixar ninguém sacanear o Vasco. Só para completar, Pedrinho ainda assegurou que existem tratativas entre o clube e o Coutinho, Felipe Coutinho. Ele disse, ele foi meio misterioso nessa parte, mas admitiu que o Josh Vander chegou a falar com o Coutinho, mas que também o pessoal da associação, entre essas pessoas, o próprio Pedrinho, estão tratando do retorno do Felipe Coutinho. E você, o que pensa? O Pedrinho fez certo ao procurar a justiça para tirar a 777? Quais as consequências disso? Use o espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos às 7, tem live do Nicola. Tchau!